um transtorno mental, que qualquer um, Macedo, qualquer um, Galo, estamos sujeitos a passar por um transtorno mental. Qualquer um de nós aqui, qualquer um. Você chega em casa e encontra lá tua família assassinada. Eu espero que não aconteça isso com ninguém. Você pode ficar maluco, parar no hospital com transtorno mental, ou não é verdade isso? Então, para que ter preconceito? Ô vereador Galo, é uma honra, Galo, botafoguense. Vereador Renatinho, eu acho que Vossa Excelência está sendo injusto. Dentro do horário dos 15 minutos. Estou sendo... Só um minutinho só para lembrar, que a maioria dos vereadores aqui trabalha em comunidade carente. Se é um partido que tem voto da elite dominante, é o PSOL. É só você ver a votação de vocês, vereadores, a maioria, 70%, 80% é da Zona Sul. E a maioria das pessoas aqui, como Bira, como Macedo, como Beto da Pipa, eu também, nós temos voto, Bagueira, Renato Careiro, nós temos voto sim, comunidade carente. Emanuel tem voto em Niterói inteiro. Então você rotular que os vereadores não discutem aqui a questão da pobreza, das pessoas que são excluídas, né? São pessoas excluídas, Vossa Excelência está cometendo um engano, porque a maioria dos votos do PSOL, tanto é que o Paulo Eduardo é o rei do Ingá, Vossa Excelência é o segundo, eu venho em terceiro como morador, porque as pessoas entendem. Agora, eu tenho uma atuação nas comunidades, eu represento bem o legislativo dentro dessas pessoas que têm menos condição do que as pessoas que moram na Zona Sul. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que sempre teve uma conduta aqui que serve como exemplo para todos. Vossa Excelência pode ter certeza, Paulo Henrique mora no Rio do Ouro, 90% dos votos. Então, se há uma Câmara que trabalha pelo social, para essas pessoas menos favorecidas, é justamente essa Câmara Municipal. E o pessoal, se você analisar o mapa de votação, você vai ver que a maioria dos votos estão na Zona Sul, que não tem nada a ver com Engenhoca, com o Rio do Ouro, mas seu perfil, cada um tem o seu perfil, como o Beto da Pipa coloca aqui. Muito obrigado. Eu concordo plenamente com o que Vossa Excelência está falando. Porém, Vossa Excelência, Galo, meu colega, Vossa Excelência fez uma confusãozinha aí, tocou as bolas. Quando eu falei aqui que o governo que tem esse preconceito, não, que os vereadores não... Quando eu sinto que o governo tem preconceito, que os vereadores não vêm discutir isso comigo. Foi isso que eu falei, eu não falei que vereadores têm preconceito não, Galo. Que o governo, quando não quer construir ao lado de que tem problema de saúde mental, que os colegas não vêm discutir comigo. Foi isso que eu falei, Galo. Entendeu, Galo? Foi isso, precisamente. Mas, presidente, quer dizer, nesta casa, desde 2001, apenas fiquei em 2001, assumi durante um ano, esse mandato, um ano, e o plano urbanístico de 2002, que eu estava no mandato, eu me pronunciei várias vezes, votei a contra o plano urbanístico da Orla da Bahia, e o atual prefeito, que é vereador, o atual prefeito, que era vereador naquela época, quando soube que eu ia votar contra o plano urbanístico da Orla da Bahia, e assinei a CPI do Ibado, Beto, ele voltou antes do prazo, um direito dele, o mandato, eu era suplente, mas voltou antes e votou a favor do plano urbanístico. Votou a favor do plano urbanístico. Aí, até a CPI do Ibado não prorrogou, porque é por menos uma assinatura. Enfim, eu votei contra o plano urbanístico da Orla da Bahia. Eu fui o único vereador que votei contra o plano urbanístico da Zona Norte, o único vereador que votei contra o plano urbanístico da Zona Norte. E agora a bancada do PSOL, vamos ser os únicos que vamos votar. Eu espero que tenha mais vereadores, com certeza eu espero, que vai votar contra o plano urbanístico de Pindotiba, porque o relatório que a prefeitura fez não contempla a população de Pindotiba. O povo de Pindotiba já falou várias vezes, não aceita esse relatório feito pela prefeitura. Então tem que respeitar a população, não é o mercado. O mercado que é respeitado aqui, especulação imobiliária, sempre é beneficiada pelos parlamentares, pelos representantes do povo. Eu não consigo entender, mas eu respeito a opinião de cada um. E não poderia ser diferente, viu, Beto?
não respeitar a opinião de cada colega aqui. Eu tenho a minha opinião diferente, mas respeito a dos outros. Enfim, então, presidente, eu acho que esse plano urbanístico Pendotiba, na minha avaliação, não contempla o povo de Pendotiba, porque já citou que não quer aprovar esse relatório. Não é à toa que o povo de Pendotiba, a população de Pendotiba, sabe do resultado, Zé Vicente. Esse caixão já está fechado há muito tempo. Lamentavelmente, pelo entardecer da hora, eles sabiam, não vieram aqui hoje, a não ser o Ricardo, né, que é de Pendotiba, está aqui com o Daniel, já sabia do resultado final, mas o povo de Pendotiba, eu quero saudar pela participação, pela coerência, pela vontade de mudar, de participar. O Bruno Rios foi um guerreiro, inclusive eu estou até aí, com um plano aprovado, com uma medalha João Batista Petersen, aprovado, que eu vou presentear o Bruno, que é uma honra para mim, com certeza, mas pelo que o companheiro, um lutador, que foi em todas as audiências, lutando, veio nessa casa, e relatou várias vezes que não gostaria de ver esse plano urbanístico aprovado. Enfim, para mim tem referência. Esse cara, para mim, faz a diferença. Por isso que ele vai ganhar esse título, João Batista Pérez, ao meio ambiente, que é um lutador pelo meio ambiente e pela natureza. É isso. Eu espero que nós consigamos hoje aqui a não aprovação desse plano, a não aprovação em respeito à população de Pendotiba, que já manifestou a vários momentos que é contra esse relatório. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Queria, se mais algum vereador para fazer o uso da palavra. Para discutir. Vossa Excelência terá o mesmo, se porventura precisar do mesmo 15 minutos. Nem vou precisar dos 15 minutos, não. Mas não poderia deixar de falar numa sessão tão importante para a cidade de Niterói, depois de ouvir tanta coisa aqui que desagrada muito o ouvido e que parece que um setor da sociedade tem um monopólio do saber, a inteligência humana, e que todos os outros que compartilham, discutem a cidade, não entendem nada. Então, ao ouvir atentamente a fala dos nobres vereadores do Partido Socialista e Liberdade, o pessoal, eu não poderia deixar... Socialismo e Liberdade. Socialismo. Fala o nome do meu partido direito. Desculpa. Eu jamais falei errado o nome do seu partido. Você conhece bem. Até porque eu tenho dentro dele o que você jamais terá. Ele vai Vossa acabar antes. Excelência, está atrapalhando meu discurso. Obrigado, Paulo Eduardo. Mas é assim, a gente começa a falar do partido dele e fica logo nervoso. Mas então, a gente sabe que a cidade é uma cidade que ela está sempre em discussão, uma cidade que tem todo um processo de construção coletiva e que a sociedade ela é feita de momento democrático, eleição de tempos em tempos. E aí eu fico aqui morrendo de medo, como o Paulo Eduardo algumas vezes já falou assim, fiquei até tremendo, Paulo Eduardo, quando você falou, e com todo respeito, porque você sabe que eu sou uma pessoa que respeito qualquer cidadão, sobretudo aqueles que se colocam à disposição da sociedade, porque não é qualquer um que se coloca para ser candidato a prefeito. Então respeito muito Flávio Serafini, Vossa Excelência, mas eu tremi de medo quando Vossa Excelência falou que se colocar o Flávio contra Rodrigo e que, olha só, acho que a gente precisa fazer uma análise séria e correta do que está acontecendo nessa cidade. E é uma transformação que está se fazendo, e aí vem a discussão do PUR de Pendotiba. Então, vereador Renatinho, vereador Paulo Eduardo, vereador Henrique, quero dizer nessa noite de hoje que realmente nós estamos discutindo aqui, não é o PUR dos sonhos, até porque esse PUR não existe. Ele não existe. O setor imobiliário vai ficar chateado porque ele queria 12, 14 andares. A população que lá mora não quer nenhum andar. Os ambientalistas vão reclamar porque não querem que ninguém entre lá. E a gente precisa fazer habitação. Então, assim, tem uma questão mesmo. Então, ao mesmo tempo que esse PUR vai agradar um setor da sociedade, um outro vai ficar desagradado. Vai ter desagrado em relação a isso. Agora, o que nós precisamos buscar como casa legislativa é o equilíbrio. E esse é o nosso grande desafio aqui dentro. Sem ter o monopólio do saber, porque tem coisas que eu concordo, outras tantas que, porventura, a gente nem fica tão feliz assim. Agora, o mais importante, vereador Cal, a gente precisa discutir aqui entre nós, é que realmente a gente precisa dialogar com todos os setores da sociedade. Porque é mentira quando a pessoa vem aqui no microfone falar
que esse governo e, sobretudo, esses vereadores não têm vocação para o diálogo com a sociedade, sobretudo os mais pobres. Eu me sinto pessoalmente ofendido, para começar a história, a minha militância, a minha caminhada, me deixa pessoalmente ofendido, porque fui membro do governo, fui secretário municipal nesse governo ao longo de 2 anos e 3 meses, e porque eu sou um militante social, que vim da base social, participei de sindicatos, de associação de moradores, então eu sei muito bem que tem que dialogar com a população, eu sei muito bem que tem que ter conflito, e se fosse tão bom assim, o Brasil inteiro seria o PSOL. O que a gente tem é um fenômeno do Rio de Janeiro, e que vai passar. Porque o que eles não entenderam ainda, que a disputa que eles foram fazer com o PT, quem ganhou foi a direita. Eles não ocuparam esse espaço. Isso acho que eles não entenderam ainda. Eu falei ontem e vou repetir, o inimigo é outro. Mas eles insistiram em fazer a disputa com o Partido dos Trabalhadores. Perderam essa disputa. Até os prefeitos que eles tinham, eles estão perdendo. E tem um aqui em tal cara, que eu não sei nem o nome, que deve estar bem pra caramba avaliado. E lá o PUR deve estar bem pra caramba e muito bem dialogado com a população. Então, eu quero dizer aqui, nessa noite já alongada da discussão do PUR, que ele vem em boa hora, em boa medida. E a cada 10 anos nós vamos fazer a revisão dele. É assim que preconiza a legislação. E a partir do momento que a gente for fazer a avaliação do PUR, a gente vai estar olhando, fiscalizando, dentro ou fora do legislativo, porque a gente é militante. Independente de a gente estar, Paulo Henrique, a gente vai estar nessa luta. E a gente vai estar fiscalizando de que maneira isso que nós estamos votando hoje vai dar resultado. Agora, falar aqui que o setor econômico da cidade, seja ele o setor de transporte, seja ele o setor imobiliário, e eu falo aqui com uma independência muito grande, porque tem alguns deles que se eu passar na rua, não sei nem quem é. Não conheço, não tenho relação política, não sei nem de onde moram, não sei nem o endereço onde eles vivem. Agora, não tenho, estou dizendo que eu não tenho. Agora, você negar que o orçamento de Niterói tem 2.300, 400, uma parte significativa do ISS dessa cidade é proveniente dos investimentos que esse setor da cidade traz para a cidade para fazer política pública, é negar a história da própria cidade de Niterói. A nossa dependência externa ela é menor porque nós temos envolvimento na nossa cidade. E a gente precisa, sim, discutir nessa Casa Legislativa iniciativas que façam com que a cidade de Niterói consiga sobreviver, para além daqueles investimentos que a gente consegue captar para fora da cidade de Niterói. Então, hoje, o nosso voto é sim, o voto do nosso mandato é sim, pelo PUR, em defesa, em nome do desenvolvimento da cidade de Niterói. Obrigado. Não havendo mais vereadores, Vossa Excelência está escrito, vereador Vitor Júlio. Presidente, eu conto com a sua autoridade para não deixar ele repetir tudo. Porque ele agora está adotando a tática de ouvir todo mundo e depois falar todo mundo, depois reclama. E eu já estou avisando antecipadamente, porque se eu bater, mamãe, está vendo por que eu vou bater, né? Deixa ele comigo. Presidente, para discutir, presidente, só para colocar, na realidade, quando no início da minha fala, aliás, perdão, o cansaço vai chegando. Ah, tá. Na minha primeira fala no início da sessão, presidente, eu falei que o importante dessa sessão de hoje é que estaríamos debatendo e discutindo o plano urbanístico da região de Pindotiba em plenário com o conjunto de vereadores. Deixamos de ter o encaminhamento judicial para ter o encaminhamento legislativo. Esse é o grande ganho dessa sessão, essa é a grande vitória. E aí, justamente o debate, presidente, nos traz a reflexão de muitos pontos, de muitas questões que podem beneficiar a região de Pindotiba. E eu ouvi atentamente a fala dos vereadores. Estava até falando com o vereador Leonardo Jordano. Às vezes a gente deixa de discutir, deixa de debater, deixa de chegar no entendimento. E, ouvindo a fala dos vereadores, ouvi os destaques do vereador Henrique Vieira, do vereador Paulo Eduardo, do vereador Daniel Marques. Nos destaques do vereador Henrique Vieira, nas emendas, a emenda 19 não tem jeito, porque a emenda 19 o vereador indica a realização de um plebiscito popular após a votação, com prazo de 360 dias. A gente, na realidade, a gente vota uma lei que não vai ter valor, vai depender de um plebiscito que desqualifica todo o processo de consulta popular que nós realizamos, através das audiências públicas e através das oficinas. A emenda 22, que o vereador Henrique Vieira propõe, altera gabaritos, mexe nos gabaritos da região. Nós tivemos aqui um entendimento
que, em hipótese alguma, iríamos propor qualquer tipo de emenda que mexesse em gabarito. Então, por esse motivo, nós entendemos que a emenda não cabe à aprovação. A emenda 79 do vereador Henrique é uma boa emenda. O vereador mostrou argumentos aqui na sua fala, presidente, que incorpora, consultei o vereador Daniel Marques, incorpora uma parte da Serra da Tiririca, do Darcy Ribeiro, da Serra Darcy Ribeiro, incorpora, dá a possibilidade de estabelecer convênio entre o governo do Estado e a Prefeitura, então pode incorporar um pedaço do parque. Então, assim, é uma boa emenda, apesar de ter um vício de inconstitucionalidade, vereador Henrique, apesar de ter vícios, e no relatório aponta isso, a gente vai aqui encaminhar e pedir à mesa diretora e ao Departamento Legislativo, e aí como membro da comissão, permissão ao presidente, da Comissão de Urbanismo e aos demais membros, a aprovação da emenda 79, vereador Beto, porque entendemos que é uma boa emenda, tem aqui uma visão política. Na emenda 82 de áreas vazias, na realidade ela se contempla com a emenda 101 do vereador Daniel Marques, com as suas 3 subemendas, porque o vereador Daniel Marques identifica uma série de áreas vazias na região de Pendotiba e cria essas áreas como zonas de especial interesse social e habitacional. Então, nós entendemos que a emenda do vereador Daniel Marques, 101, contempla a identificação das áreas vazias e, por isso, a rejeição da emenda 82. Na emenda 69 do vereador Paulo Eduardo, ela, na realidade, foi uma decisão do Conselho de Política Urbana. Aliás, a 69 é do governo e a emenda 51 do vereador Paulo. Na realidade, foi debatido isso no Conselho de Política Urbana e nós entendemos que, para garantir a habitação, vereador Daniel, a gente tem que dar estrutura urbana para essas famílias. Não adianta construir uma casa, construir um apartamento no meio do nada e não dar saneamento, e não dar mobilidade, e não dar infraestrutura urbana. Então, entendimentos que tivemos na reunião do Compur e aprovada pelos membros do Compur é a divisão de 70-30, até porque o vereador Paulo Eduardo disse assim, não, mas tem muito recurso para mobilidade, verdade, mas tem muito mais recurso para habitação social. O programa Minha Casa Minha Vida está aí. Não, uma referência nacional, pode ter qualquer crítica, tudo quanto é tipo de crítica ao governo federal, mas o programa Minha Casa Minha Vida é o maior programa de recursos hoje a nível de incentivo do governo federal. Só um minutinho. Só um minutinho, em defesa da presidente Dilma. A crise e o ajuste fiscal está fazendo com que só haverão recursos para Minha Casa e Minha Vida, a modalidade entidade, porque ela suspendeu o Minha Casa e Minha Vida, que o parceiro está dizendo que vai ter recurso. Ou a gente aporta até para melhorar a qualidade da habitação financiada em Niterói com recursos de habitação, ou nós não teremos. Minha Casa e Minha Vida 2016 será para modalidade entidade. Não é à toa que o MTST, por decreto do Rodrigo, conseguiu a desapropriação para construir. E a fala de Vossa Excelência, Paulo, me confirma mais ainda a minha posição. Por quê? Porque o governo está viabilizando uma área para o MTST numa região da cidade que não tem mobilidade. Então, nós teremos recurso do programa Minha Casa Minha Vida, o governo disponibilizou a área, viabilizou o recurso através da instituição para o programa Minha Casa Minha Vida, e a gente não vai ter recurso para a implantação de mobilidade para essas famílias chegarem até lá. Então, esse exemplo que Vossa Excelência deu já me contemplou na posição de veto da emenda 51. Na questão da emenda 38, já me posicionei, eu acho que defendo o plano de mobilidade para a região de Pendotiba, sei dos estudos que foram feitos, então, nesse sentido, eu não entendo aqui, não cabe a manutenção do veto à emenda do vereador Paulo Eduardo, tanto a 38 quanto a 97. E, para encerrar, vereador Cal, a emenda do vereador Daniel Marques, a emenda 89, a fala do vereador Daniel Marques, o detalhamento, o empenho da sociedade civil organizada, da população da região, o empenho do mandato do vereador Daniel Marques, dos amigos do meio ambiente, como ele aqui muito citou, me convenceram me chegaram a um entendimento aos demais vereadores da importância da aprovação da emenda 89. Então, eu queria, fruto do debate na noite de hoje, solicitar também que seja retirado, que seja colocado a emenda 79 e a emenda 89 como
dentro do nosso relatório de aprovação, ou podemos fazer a votação delas aqui, já que o vereador Paulo Eduardo e o pessoal pediu a votação em destaque de todas elas, a gente faria essa votação em separado da emenda 79 e da emenda 89. Então, com isso, presidente, eu fico contemplado aqui com os argumentos e o debate feito pelo conjunto dos vereadores. Ok, obrigado. Queria... Vereador Cal, não, é uma questão de ordem. É só porque a emenda 38 do vereador Bruno Lessa tem o mesmo... Desculpa. 38 do PSOL, Renatinho, Paulo e Henrique, tem o mesmo conteúdo da emenda 57 do vereador Bruno Lessa, que cria a área de especial interesse urbanístico ali no terminal do Largo da Batalha, onde deveria ser o terminal. Então, só pedir para pensar, quando for votar a 38 do PSOL, a pensar com a 57 do Bruno, que é o mesmo conteúdo. Vou passar para o vereador Paulo Bagueira. Vou votar as emendas de destaque. Qual que? Vamos estar então em processo de votação. Vamos primeiro votar as emendas do vereador Daniel. E as emendas que foram aprovadas, ela vem para o bojo da mensagem. Entendido? Qual? A emenda que está aprovada, ela vota junto com a mensagem. Pela ordem, acho que o encaminhamento é esse, presidente. Vamos votar o bloco, tirando a 89, que será votada no bloco, que tem consenso. Ela vota no... Eu queria só discutir rapidamente esse bloco aqui, 3 minutos, para explicar o porquê. Pode ser? Pois não, vereador. Você fez breve, só para a gente fazer... É só para encaminhamento de voto. O vereador quer fazer justificativa da matéria? Porque... Não. Vereador, vamos estar... porque como são 21 agora, emendas, só queria tecer breves comentários sobre o que a gente está votando nesse bloco, rápido. Vereador, essa matéria a gente pediu para que eu vou pedir a compreensão dos vereadores, que o vereador teve seu tempo para discutir a matéria. A gente só vai fazer o encaminhamento das matérias, nós vamos votar as matérias que foram rejeitadas. A matéria que saiu de ser rejeitada, ela entrou no bojo da matéria. Depois o vereador entra na justificativa de voto, se for possível. Então vamos seguir assim, presidente, como encaminhamento então, de voto. Encaminhamento do voto que, muito discutido também com o vereador Leonardo Giordano, a gente se debruçou juntos sobre isso, por isso é o subcoordenador, inclusive da Frente Parlamentar Ambientalista, porque tem um mandato engajado na questão ambiental, é o responsável pelo plano municipal de meio ambiente da cidade. E aqui eu queria dizer que as emendas que já discutidas, e eu já conversei com os vereadores sobre, versam sobre a outorga, taxa de preservação, versam sobre a rede hídrica, já saiu agora. Parâmetros urbanísticos de afastamento, transformação de algumas zonas, e por isso a gente encaminha e solicita que tenha a sensibilidade de votar, sim, pelo bloco de emendas feito pelo mandato. Vereador Vitor Júnior, fazer o encaminhamento pela comissão. Presidente, atendendo aqui o pedido do líder do governo, vereador Galo, já que votaremos agora as emendas do vereador Daniel Marques, o encaminhamento é sim pelo parecer da Comissão de Urbanismo e o encaminhamento não do vereador Daniel Marques. Só para então... solicitar a bancada que encaminhe o voto sim, pelo parecer da Comissão de Urbanismo. Pelo parecer da comissão, o vereador Daniel vota não, pelo parecer da comissão. Vereador Emanuel fazia chamada, vereadora Priscila Norcete. Nós estamos votando em bloco. Ao votar em bloco, isso nos coloca uma dificuldade, que tem emendas em relação às quais nós temos um determinado olhar e outras que não. Para não votar contra e votar tudo ou nada, a bancada do pessoal se abstém em relação às emendas, declarando que tem alguma dessas emendas que a gente concorda e outras não. Ok? Abstenção à bancada do pessoal. Com todo respeito ao esforço feito pelo Daniel. Daniel, segundo destinador, por gentileza. Vereadora Priscila Norcete, primeiro destinador. Aqui, marca aqui. Rubia, marca aqui. Quem assina? Sei o que não. Vereador Betinho. Bruno Lessa. Carlos Macedo. Daniel Marques. Não.
Emanuel Rocha, sim. Renatinho Pessoal. Henrique Vieira. José Vicente Filho. Vitor Júnior. Sim. Leonardo Jordano. Galo. Beto Saad. Cal. Paulo Eduardo Gomes. Abstenção. Paulo Henrique. Paulo Bagueira Leal. Presente. Priscila Nocete. Renato Cariello. Sim. Beda Pipo. Sim. Rodrigo Fará. Sim. Bira Marques. Sim. Senhor presidente, 20 vereadores responderam à chamada e 19 fizeram uso do voto. Primeiro Perdão, senador. 14 votos sim, 2 votos não e 3 abstenções, presidente. Ratificado. Então, rejeitadas as emendas com o parecer da comissão. Presidente, só para destacar a emenda do vereador 89, do vereador Daniel Marques, aprovada. A emenda de 89, ela sai desse bloco e ela vai para a emenda que está aprovada e ela será votada no bojo da mensagem. Entendido? Como será feito também com a mensagem de número 79, do vereador Henrique. Positivo, presidente. Vamos votar agora as emendas rejeitadas. As emendas rejeitadas do pessoal. Vamos lá. Pode ir lá? Vai. Sim, Paulo. Vitor Júnior. Não, eu... Só para entendimento. Não, mas uma em especial em destaque, porque eu quero que fique registrado a Bom, discussão... vereador, a gente vota e depois em destaque as emendas. Vamos votar... Será votado em destaque a emenda de Paulo, que pediu o número 51, não é isso? Sim. 51, Paulo? É. 51 é do terminal. 38 é o terminal. Não, você agora não tem 4, tem 3. A outra ela entra no bojo da matéria. Tá. Eu posso votar. Posso votar as 3 juntas? Posso? Então vamos votar a emenda de número 19, 22 e 82. Do vereador, correto, vereador Henrique? Né? Encaminhamento de voto do autor, do vereador. O Daniel lhe perguntou, 19, referendo popular, 82, 4 andares, gabarito, e... 22. 22 e 82. Desculpa, 22, 4 andares, tá? 82... Áreas vazias. Áreas vazias. Líder de governo, encaminhar o voto. Senhor presidente, encaminhando aqui pelo líder do governo, vereador Galo, votar sim pelo relatório da Comissão de Urbanismo, rejeitando as emendas 19, 22 e 82. Nós do PSOL não, ao parecer da CCJ, parecer da Comissão de Urbanismo, em favor das emendas. Então, vereador Emanuel fazer a chamada, vereador Daniel, primeiro escrutinador, vereadora Priscila Nocete, segundo. Vereador Betinho. Bruno Lessa. Carla Macedo. Daniel Marques. Abstenção. Emanuel Rocha, sim. Renatinho Pessoal. Henrique Vieira. José Vicente Filho. Vitor Júnior. Leonardo Jordano. Galo. Beto Saad. Cal. Paulo Eduardo Gomes. Paulo Eduardo. Paulo Henrique. Paulo Bagueira Leal. Presente. Priscila Nocete. Renato Cariello. Beda Pipa. Rodrigo Fará. Bira Marques. Senhor presidente, 20 vereadores responderam à chamada, 19 fizeram uso do voto. Vereador Daniel. Agora é você. Faça o rodízio. 15 votos sim, 3 votos não e uma abstenção. Ratificado, presidente.
São rejeitadas as emendas de número 19, 22 e 82. Vamos votar agora a emenda em destaque de número... Vereador Paulo Eduardo tinha pedido a 51, 38 e 97. Mantém, vereador? Sim. A 38 sai? Seja pensado. Já entendi. Vitor, dá o parecer uma a uma. Eu vou junto com o 38 e 57. A 38, a pensada com a do Bruno Lessa, tem qual é o espírito? À luz dos sucessivos planos PDDT do Godofredo e o plano Lerner, ratificar a necessidade em lei da definição da área de especial interesse urbanístico do terminal do Largo da Batalha. Essa é a emenda 38. Vereadora Priscila Nossetti, primeira escrutinadora. Vereador Daniel, segundo. Vereador Emanuel, fazer a chamada. Encaminhamento do voto. Essa 38 é junto com a 57 do Bruno, né? Bruno, que é o terminal. Olha só, presidente. Estamos votando, vereador. Se o vereador concorda, nós estamos votando a 51, a 38 junto com a 57 e a 97. São as 3 emendas do vereador Paulo Henrique. Nós vamos botar isso separado, porque são natureza diferente. São assuntos diferentes. Então, vamos votar a 38 com a 57. Com a 38 do vereador Paulo, com a 57 do vereador Bruno. Isso. Presidente, sim, pelo relatório da Comissão de Urbanismo. Vamos lá, Emanuel. Não é a orientação do pessoal, porque nós queremos defender a legalização daquela área que o Jorge Roberto Silveira desapropriou para construir o terminal. Vereador Betinho. Vereador Betinho. Bruno Lessa. Carlos Macedo. Daniel Marques. Emanuel Rocha, sim. Renatinho do PSOL. Henrique Vieira. José Vicente Filho. Vitor Júnior. Sim. Leonardo Jordano. Galo. Beto Saad. Cal. Sim. Paulo Eduardo Gomes. Não. Paulo Henrique. Paulo Bagueira Leal. Presente. Priscila Nossetti. Renato Carelo. Beda da Pipa. Rodrigo Fará. Bira Marques. Senhor presidente, 20 vereadores respondem a chamada, 19 fizeram uso do voto. Só para prorrogar a sessão por mais 15 minutos. Vereadora Priscila Nossetti. 16 votos sim, 3 votos não. Vereador Daniel. Ratificado. Então, rejeitada a emenda de número 38, a pensada 57. Vamos votar agora a emenda 51. Vereador Vitor Júnior, encaminhamento de voto. Vereador Paulo Eduardo, fazer um encaminhamento de voto. 51 é a que trata de uma distribuição diferente da proposta pelo governo para que os recursos da outorga onerosa do direito de construir, que o Compur encaminhou para cá uma proposta de 70% para habitação e 30% para a mobilidade. Nós achamos que os recursos de mobilidade são de outra fonte, inclusive federal. Queremos 100% dos recursos da outorga onerosa do direito de construir para a habitação. Presidente, sim, pelo parecer da Comissão de Urbanismo. E o pessoal vota não. Vereadora Priscila, primeira escrutinadora. Vereador Daniel, segundo escrutinador. Vereador Emanuel, fazer a chamada. Vereador Betinho. Bruno Lessa. Carlos Macedo. Daniel Marques. Abstenção. Emanuel Rocha, sim. Renatinho do PSOL. Henrique Vieira. José Vicente Filho. Vitor Júnior. Leonardo Jordano. Galo. Beto Saad. Cal. Paulo Eduardo Gomes. Não. Paulo Henrique. Paulo Bagueira Leal. Presente. Priscila Nossetti. Renato Carelo. Beto da Pipa. Rodrigo Fará. Bira Marques. Senhor presidente, 20 vereadores respondem a chamada, 19 fizeram uso do voto. Vereadora Priscila, primeira escrutinadora. 15 votos sim, 3 votos não e 1 abstenção, presidente. Vereador Daniel. Ratificado. Rejeitada a emenda de número 51. Vamos votar agora a emenda de número 97. A emenda 97, resumidamente, para que quem não está nos acompanhando saiba,
é aquela em que, tal qual no PUR da Zona Norte, prevê a realização de estudos a cada 18 meses para avaliação da evolução da qualidade de vida da região à luz do novo PUR. Isso foi aprovado no PUR da Zona Norte, não existe no PUR da região oceânica, nem da Orla da Bahia. Nós estamos defendendo na mesma linha que isso exista. Se faz mais necessário ainda, quando o intervalo de tempo entre a revisão desse PUR, que está sendo, infelizmente, hoje aprovado, passou para 10 anos. Esperar 10 anos sem que se tenha relatórios sobre a evolução das condições da região, acho temerário. Por isso, a cada 18 meses, nós defendemos que haja um relatório. Presidente, sim, pelo parecer da Comissão de Urbanismo. Vereador Daniel, primeiro escrinador. Vereadora Priscila, segunda. O vereador Emanuel Rocha a fazer a chamada. Vereador Betinho. Bruno Lessa. Carla Macedo. Daniel Marques. Emanuel Rocha, sim. Renatinho. Henrique Vieira. José Vicente Filho. Vitor Júnior. Sim. Leonardo Jordano. Leonardo Jordano. Galo. Beto Saad. Cal. Paulo Eduardo Gomes. Não. Paulo Henrique. Paulo Bagueira Leal. Presente. Priscila Nossetti. Renato Cariello. Beto da Pipa. Rodrigo Fará. Bira Marques. Senhor presidente, 20 vereadores responderam a chamada e 19 fizeram uso do voto. Vereador Daniel. 15 votos sim, 4 votos não. Ratificado, presidente. Rejeitada a emenda de número 97. Vamos agora votar... Presidente, rápida justificativa. Eu tinha uma emenda igual a essa, jamais poderia votar sim pelo parecer. Votar agora a mensagem. O governo está assistindo a votação, ele sabe que Vossa Excelência votou não por essa razão, está assistindo o tempo todo. Tanto é que autorizou, no frigir dos ovos, a aprovação de mais 2 emendas. Maria Célia está lá atenta. Vamos fazer encaminhamento de voto a vereador Vitor Júnior votar a mensagem. Presidente, sim, pelo parecer da Comissão de Urbanismo, incorporando as emendas 79 e 89 do vereador Henrique Vieira e do vereador Daniel Marques, presidente. Vereadora Priscila Nossetti, primeiro escrutinadora. Vereador Daniel, segundo. Vamos lá, vereador? Pode ir, presidente. Vereador Emanuel Rocha a fazer a chamada, encaminhamento de voto do vereador Paulo Eduardo. Em relação ao projeto como um todo? Projeto. É óbvio que não. Maria, eu sei que você está vendo a gente, né? Eu não sei em que condições você está olhando. Olha para cá. Está vendo aí? Ah, não, tem que olhar. Está vendo? Vereador, só para encaminhar voto. Conversa com Maria, depois por telefone, eu vou lá no Você conversa com Maria o tempo prefeito. todo. Eu não converso com Maria o tempo todo. Aliás, você está me Vereador devendo... Emanuel Rocha, fazer a chamada. Você está me devendo 5 informações. Vereador... Depois não reclama do nosso comportamento quando há sonegação de informação. Vereador Betinho. Bruno Lessa. Não, vereador Betinho, sim. Sim. É o projeto. Bruno Lessa. Carlos Macedo. Daniel Marques. Emanuel Rocha, sim. Renatinho do PSOL. Espera. Daniel. Sim. Pode devagar. Daniel Marques, sim, né? Emanuel Rocha, sim. Renatinho. É só para fazer o confere aqui. Não. Renatinho. Henrique Vieira. Não. José Vicente Filho. Vitor Júnior. Sim. Leonardo Jordano. Galo. Beto Saad. Cal. Paulo Eduardo Gomes. Não. Paulo Henrique. Não. Paulo Bagueira Leal. Paulo Henrique votou. Paulo Henrique, fala alto. Paulo. Faz sim. Paulo Bagueira Leal. Presente. Priscila Nossetti. Renato Cariello. Sim. Beto da Pipa. Sim. Rodrigo Fará. Rodrigo Fará. Bira Marques.
Senhor presidente, 20 vereadores responderam a chamada, 19 fizeram uso do voto. 16 votos sim, 3 votos não, presidente. Aprovado em segunda discussão, projeto de lei número 109, 2015, mensagem do executivo número 6. Questão de Presidente, para justificativa de voto. Só para fazer informes aos vereadores, antes de fazer justificativo de voto, dizer que pelo estender da hora, não vamos ter aqui o pequeno expediente. Sim, estou falando sério. E o Paulo Eduardo quase que me convenceu na sua fala agora. E só lembrando os vereadores que tem uma convocação de uma sessão extraordinária na segunda-feira, às 9 horas, e uma sessão ordinária em seguida, e teremos para votar a LOA. Só uma questão de ordem, é só pedir formalmente o vídeo da sessão para o nosso mandato. Muito Será obrigado. feito. Não, teremos uma sessão extraordinária, que é às 9 horas, e em seguida teremos uma sessão ordinária, que estaremos votando a LOA. Só para ratificar o pedido do vereador. Segunda-feira, 9 horas da manhã. Não precisamos esperar mais, porque a liminar já foi derrubada. Se não tivesse liminar, seria mais tarde para dar tempo. Presidente, ratificando em Só nome para dizer da... a Paulo Eduardo, que ele trabalha aqui no plenário, mas eu sábado e domingo trabalho nas comunidades. Não, mas é segunda, cara. É segunda. Presidente, só para ratificar o pedido do vereador Henrique, que seja encaminhado a... será feito, já foi pedido. Não, é porque nós sabemos o que significa de trabalho para os companheiros da TV Câmara, que já tem uma carga enorme. Mas eu gostaria que houvesse prioridade em relação a esse pedido. Hoje não, amanhã, tá, vereador? Não, claro que não. Eu não sou como você, presidente, que explora as pessoas, não. Eu sou sindicalista. E gostaria de apenas lamentar... Olha, os funcionários estão reclamando aqui que você não, fica eles explorando nunca reclamam de mim, não. Vocês usam os funcionários... Vocês ficam explorando os funcionários daqui, passando o horário regimental. Usam os funcionários. Toda hora eu escuto os funcionários. Eu queria apenas lamentar... Aí depois você fica me pedindo para arrumar uma viatura para levar os funcionários em casa. Não, temos que discutir o orçamento da casa, hein? Apenas para dizer o seguinte... Eu lamento que hoje nós não tenhamos tido tempo para discutir no pequeno expediente, no grande expediente, a conjuntura nacional. Teremos dificuldade para fazer isso devido à característica das pautas de sessão específica de orçamento e da LOA. Mas eu acho que a gente deve hoje deliberar que nós não fechemos o ano sem fazer uma análise de conjuntura do que aconteceu hoje em Brasília. Não dá para nós desconsiderarmos a decisão do Congresso Nacional, o que isso impacta na vida das pessoas. Houve, por maioria, eu não sei o placar, não sei se alguém tem, o Supremo Tribunal Federal não acatou o parecer do Facchini, significa que está anulado o rito definido na Câmara, em especial a eleição das duas comissões. Isso é apenas para dizer a importância disso para o povo brasileiro como um todo. E recoloca o Senado como referendador, se é que essa palavra existe, será a instância que referendará a decisão, está certo o termo? A decisão da Câmara. Então a Câmara vai analisar e o Senado vai corroborar. É importante que nós pudéssemos ter tido tempo para discutir isso, porque não é uma coisa pequena. Então, muito obrigado aos vereadores. Está encerrada a sessão. Senhor presidente, só rapidamente para justificar o voto. Primeiro, parabenizar o conjunto de vereadores, parabenizar ao governo, que muito fez para que tivéssemos um plano urbanístico para a região de Pindotiba, a secretária Verena Andreata, que independente das críticas do vereador Paulo Eduardo, eu sei que ele tem um carinho muito especial e admira o trabalho da secretária, do Renato Barandier, de toda a equipe da Secretaria de Urbanismo. A Maria ligou agora, Paulo, falou que mandou um beijo para você no seu coração, falou que está ouvindo, inclusive ficou muito animada com sua fala aqui de análise de conjuntura a nível nacional, que eu nem sabia da informação que Vossa Excelência deu, disse que a hora que Vossa Excelência quiser, pode procurá-la no gabinete, que ela está sempre à disposição de Vossa Excelência. Ele pediu para atender o telefone, Maria. Então, assim, parabenizar a todos, presidente, porque eu acho que quem saiu ganhando foi a região de Pindotiba e a cidade de Niterói. Presidente, rápida justificativa, todos, importante. Pois não,
por tudo que passei nesses últimos anos aí discutindo por de Pendotiba, e dizer que pela primeira vez Niterói recebe uma proteção dos seus corpos hídricos mais importantes em lei. É a primeira vez que Niterói tem, por lei, uma faixa de inundação e uma rede hídrica ambiental em lei. Isso é importante que se diga, é importante que a gente possa agora confrontar os entendimentos dos órgãos estaduais e dizer que os nossos rios não serão tomados, as bordas dos nossos rios não serão edificadas, que as áreas de inundação de Pendotiba serão preservadas e não serão construídas. Importante que a gente diga isso aqui. Queria dizer que não saio daqui plenamente satisfeito, acho que poderia sim, mais uma vez, ter uma legislação ainda melhor, mas certamente a gente vai ter mais tranquilidade, com os maiores fragmentos florestais da região, de Pendotiba e de Niterói, estarão preservados, e com a nossa emenda que define uma borda, que é uma ZEIS, a gente não vai deixar construir, vereador Bira, condomínios de luxo, mas a gente tem áreas possíveis de se fazer infraestrutura a partir de agora, condomínios de habitação social. Seja lá por qual modalidade, a gente vai poder dar infraestrutura, proteger os fragmentos florestais e na borda, o que vai ter nessa borda vai ser moradia para quem precisa e não condomínio para milionário. Obrigado, presidente. Presidente, muito rápido, é só para dizer que o resultado foi 5-4 em virtude do voto fechado, agora voto aberto, então o Supremo, e 6-3 para o Senado ter também um papel de aceitar ou não, acatar ou não o voto da Câmara dos Deputados. Esse foi o resultado de hoje no Supremo. E, por fim, a gente tem uma gotinha de esperança que a gente viu ontem o Eduardo Azeredo ser condenado a 20 anos de prisão. Agora eu quero ver ele preso, porque, na verdade, a matéria diz 20 anos de prisão, condenação, na verdade, 20 anos de condenação, mas a gente não viu ainda a algema, Paulo Eduardo. Precisa prender o Eduardo Azeredo, ex-governador de Minas Gerais, do PSDB, tucano, mensalão tucano. Então, uma gotinha de esperança. Ontem, à noite, bem à noite, a gente ouviu. Então, também não poderia deixar de sair daqui de hoje, além de falar da vitória da democracia do Supremo hoje, contrariando o voto do relator, também o dia de hoje nos trouxe uma boa notícia do Eduardo Azeredo. E, por fim, ainda tem uma outra gota de esperança. Parece que o Levi vai embora. Então, vamos ficar na expectativa. Fica na expectativa do Levi ir embora. E, por fim, pedir também aqui a cópia para o vereador Daniel, da sessão de hoje. O meu gabinete também já fez a solicitação da cópia. Um abraço, obrigado. Diretor, a registrar para o gabinete dos vereadores do PSOL e para o vereador Daniel. Uma boa noite a todos, convocando os vereadores para a sessão extraordinária de segunda-feira e ordinária, às 9 horas da manhã.